Bem-vindos ao canal da Nox Finance. Eu sou João Paulo Oliveira e estou lhe guiando para você iniciar o processo de negociação de Bitcoin em exchanges ou corretoras de criptomoeda. Esse processo é parte de um treinamento que eu ministrei no passado e resolvi disponibilizar gratuitamente para você começar a dar seus primeiros passos no mercado cripto. Nesse módulo do nosso curso, eu vou te ajudar a dar os primeiros passos em trading e mercado financeiro do absoluto zero. Certamente, se você está aqui, você já ouviu falar nesse nome trading, um nome em inglês que a gente costuma ouvir muito por aí. O que é exatamente trading? Apesar de a gente costumariamente usar o nome em inglês, significa apenas negociação. Trading significa comprar ou vender qualquer tipo de ativo. Então, eu posso comprar uma criptomoeda como Bitcoin ou Ether, ou posso vender, ou posso operar em mercados futuros. E mercados futuros têm uma característica importante, que eles permitem que eu venda alguma coisa sem eu ter comprado. Eu posso pegar uma criptomoeda, muitas vezes, que eu não tenho, eu alugo essa criptomoeda, pago um aluguel para ela e opero vendido nessa criptomoeda. A gente vai entender o que é esse tipo de operação. Eu posso operar no mercado de opções, comprando e negociando outros contratos, conhecidos como call e put. Existe uma série de instrumentos e estratégias para operar nos mercados. Todas elas estão sob o jargão de trading. Se eu estou comprando ou vendendo alguma coisa, eu estou realizando um trading. Algumas pessoas usarem os termos como day trading, swing trading e position trading. O que é que significa isso? Quando a gente fala day trading, a gente está falando de tradings muito curtos, de operações onde a gente está comprando e vendendo no mesmo dia um ativo financeiro. Geralmente, day trading se refere a estratégias com alavancagens muito altas, ou seja, estratégias muito arriscadas. Mas não necessariamente isso. Day trading se refere à prática de simplesmente comprar um ativo e vender ele no mesmo dia. Quando a gente está olhando para o mercado de criptomoedas, não tem tanto sentido day trading, não porque você não possa comprar e vender um ativo no mesmo dia, somente porque o mercado de criptomoedas ele é 24/7, ele não para nunca. Não é como o mercado de bolsa, que ele abre, fecha e tem uma janela para você operar, tem uma regulação diferente, tem uma série de vantagens ou desvantagens para fazer day trading. No caso de criptomoedas, não. Um trade que ele vai durar um dia ou algumas horas, ele está sujeito às mesmas características, às mesmas condições, tanto do ponto de vista de plataforma, quanto do ponto de vista de imposto, né? Porque na bolsa, se você fizer day trading, você paga mais imposto do que se você comprar uma ação, por exemplo, e vender no dia seguinte. Ganha mais imposto se tiver lucro, tá? Se tiver prejuízo, não tem nenhuma incidência de imposto. Um outro termo que talvez vocês escutem bastante, que é o swing trading. O que é o swing trading? É uma operação quando você compra algum ativo, alguma criptomoeda e espera ali alguns dias, semanas ou mesmo meses para vender aquela posição, né? Ou para se desfazer daquela operação comprada. Isso é o swing trading, que, na minha opinião, é a minha modalidade preferida, porque é a modalidade que tem riscos menores e estão mais sujeitas a ganhos controlados. Um outro nome que muitas vezes a gente vê as pessoas falando no mercado é um conceito chamado position trading. O que é position trading? Position trading, na prática, é investimento de longo prazo, tá? Ou que no mercado de criptomoedas a gente costuma ver a expressão chamada buy and hold. O que é buy and hold? Buy and hold é você comprar um ativo e segurar ele por longos períodos de tempo. Buy and hold é uma modalidade muito comum de investimento em Bitcoin, onde as pessoas simplesmente compram Bitcoin e esperam por muito tempo a valorização. De um modo geral, um buy and hold ele ganha bastante dinheiro nos mercados de alta, tá? Mas também ele segura aquele ativo nos mercados de baixa. Eu conheço gente, por exemplo, holders de Bitcoin, que estão segurando o Bitcoin desde 2013, 2014. Ele simplesmente compra o Bitcoin, joga na carteira dele, deixa lá seguro e esquece
sem se importar com o preço, tá? Então é uma outra modalidade. Position Trade e Holders são sinônimos. Esses são as três expressões mais comuns que você vai ouvir no mercado quando se fala de tipos de traders, tá? O Day Trader, o Swing Trader e o Buy and Hold, ou Position Trader. Quando você vai comprar o Bitcoin em algum exchange ou negociar qualquer criptomoeda, a primeira coisa que você deve olhar é o livro de ofertas, tá? E o que é o livro de ofertas? Ele vai listar todo mundo que está comprando Bitcoin por um determinado preço. Estou falando Bitcoin, mas pode ser qualquer outra criptomoeda, tá? Ele vai listar todo mundo que está querendo comprar e o preço que a pessoa está a comprar, assim como a quantidade. E ele vai listar todo mundo que está querendo vender e a quantidade que a pessoa está querendo vender com esse preço. E aí o mercado ele é formado pela combinação, pela soma de todas as pessoas que querem comprar e todas as pessoas que querem vender. Aqui nessa imagem, por exemplo, você pode ver um livro de ofertas. O livro de ofertas, ele é exatamente essa combinação, o conjunto de todo mundo que está negociando em um mercado. Então, eu abri aqui o livro de ofertas da corretora Binance, o livro de ofertas de Bitcoin em dólar, tá? Não é exatamente dólar, é o USDT, mas o USDT vale $1. E a gente pode ver, ó, que existem ordens de compra aqui. Então, isso aqui é uma ordem de compra de alguém querendo comprar um Bitcoin a R$ 61.454. Outras pessoas estão querendo comprar $61.453, não reais. $61.451. E aí, sempre que tem alguém querendo comprar mais barato, vai colocando o preço mais barato. E aqui em vermelho, as pessoas que estão querendo vender. Então, vai ter gente querendo vender o Bitcoin por $61.439. Outra pessoa querendo vender por 61 mil, ó, existem aqui, ó, 1,32 Bitcoins, é porque está mudando o preço, isso aqui está em tempo real, mas eu acho que dá para entender. Isso aqui são os preços e aqui a quantidade que está sendo vendida. Sempre que você vai ver um livro de ofertas, certo? Que é tudo isso aqui, vai existir a unidade do que está sendo vendido e o preço. Olha, a pessoa está querendo vender um Bitcoin por 300 mil, meio Bitcoin por 299 mil. Então, quem está querendo comprar vai estar sempre querendo comprar mais barato possível e quem quer vender vai estar sempre querendo vender o mais caro possível. E daí que se forma o mercado. Quando o preço de alguém está querendo comprar bate com o preço de alguém que está querendo vender, existe uma negociação, ou seja, aí houve um trade. E quando houve um trade, a gente pode falar que aquele é o preço do Bitcoin naquele determinado instante. Em mercado financeiro, quando a gente usa o termo ordem, a gente está falando de uma intenção de compra ou de venda. Então, se eu quero comprar, eu estou falando uma ordem de compra. Se eu estou querendo vender, eu me refiro a uma ordem de venda. Ou seja, é uma intenção. Então, por exemplo, a gente viu agora que o Bitcoin está sendo negociado por $61 mil aproximadamente. Ah, mas eu acho que $61 mil caro. Eu não quero pagar $61 mil numa unidade de Bitcoin. Imagina que eu quero pagar $2 mil, certo? Ou seja, muito mais barato que o preço da última negociação. Eu posso simplesmente chegar no mercado e falar que, olha, eu quero comprar o Bitcoin a $2 mil e eu vou colocar lá aquela ordem, tá? Se o mercado chegar nesse preço, ou seja, tiver alguém disposto a vender Bitcoin por $2 mil, eu vou conseguir comprar por esse preço. Claro que agora ninguém vai estar vendendo. Por quê? Porque um Bitcoin vale $61 mil. Num mercado aberto e com informação fluida, ninguém vai vender alguma coisa que vale $61 mil por $2 mil. Mas se o mercado começar a cair
e todo mundo começar a vender Bitcoin, não tiver ninguém querendo comprar, é possível que o preço chegue a $2.000. Ano passado, por exemplo, tá? 12 de março de 2020, o Bitcoin chegou a ser negociado por 3.000 e poucos dólares, no meio da crise do coronavírus, porque o mercado caiu, muita gente queria vender Bitcoin, pouca gente queria comprar, e o mercado afundou. Quem comprou por 3.000 dólares, há um ano atrás, se deu muito bem, está com ganho de mais de 20 vezes. Uma ordem é isso, você vai colocar uma intenção de compra ou de venda, que ela pode estar próxima ao preço da última negociação ou pode estar muito distante. Então, imagine que você já tem aí alguma coisa em Bitcoin, 0,001 Bitcoins, tá? Ou como eu fiz na transferência na outra aula, como eu fiz uma transferência de R$35 em Bitcoin. Imagina que eu quero vender aqueles R$35 em Bitcoin pelo preço unitário de 120 mil dólares. Eu posso simplesmente levar o Bitcoin para a corretora e colocar uma ordem de venda. Se o preço do Bitcoin chegar em 120 mil dólares, eu vendo ele por 120 mil dólares e realizo o meu lucro, tá? Vou ter vendido. Se não tiver ninguém disposto a comprar o meu Bitcoin, ou seja, se não houver nenhuma ordem de compra que case com a minha ordem de venda, aí sim vai ter havido uma negociação. Se não houver nenhuma ordem que case, não teve nenhum trade, não houve nenhuma negociação, e o meu Bitcoin vai ficar lá no livro de ofertas por tempo indeterminado. Existem diversos tipos de ordem, mas de um modo geral usa-se mais comumente 3 tipos de ordem, certo? Ordem limite, ordem a mercado e ordens do tipo stop. O que é uma ordem limite? Uma ordem limite é uma ordem que eu digo se eu estou comprando ou vendendo, o preço que eu estou comprando ou vendendo e a quantidade. Então, ordem limite é a ordem mais comum. Eu estou querendo comprar um Bitcoin a 20 mil dólares. Eu estou querendo comprar um Bitcoin a 70 mil dólares. Se eu mando uma ordem limite de um Bitcoin a 70 mil dólares e tem alguém vendendo um Bitcoin a 61 mil dólares, automaticamente eu vou comprar o Bitcoin a 61 mil dólares, que é o preço que o mercado está vendendo. Se eu estou comprando, eu vou comprar pelo preço mais barato possível disponível no mercado. Não importa se eu tenha falado que quero comprar o Bitcoin a 200 mil dólares. Se o mercado estiver mais barato, ele vai comprar pelo preço mais barato. Isso é uma ordem a limite, onde eu digo o limite máximo de preço que eu estou disposto a pagar naquilo. Então, se eu mando uma ordem de Bitcoin a 200 mil dólares, ele vai comprar todos os Bitcoins que estiverem disponíveis o mais barato possível até o preço limite, até o preço máximo de 200 mil dólares. Então, isso é uma ordem limite. O que é uma ordem a mercado? Uma ordem a mercado é uma ordem que eu digo que, olha, eu estou simplesmente querendo comprar 0,01 bitcoins, tá? Não importa o preço que o mercado estiver vendendo. Não sei qual é, eu só quero comprar. Compra agora. Então, na ordem a mercado, qual é a diferença? Na ordem a mercado, eu não vou colocar um preço. Eu só vou colocar a quantidade. Compra aí um Bitcoin ou compra 5 mil reais, do que tiver. Ele vai sair comprando tudo, tá? Vou simplesmente falar quanto eu estou disposto a comprar, quanto eu tenho de dinheiro. Toma 5 mil reais e compra o que tiver aí de Bitcoin. Isso é uma ordem a mercado. E ordem stop. O que são ordens stops? São ordens condicionais, certo? Elas são muito utilizadas por day traders, tá? E você tem 2 tipos de ordem stop, stop loss e stop gain. Então, imagine agora que eu comprei Bitcoin aqui agora a mercado, comprei Bitcoin por 61.200 dólares. Estou comprado aqui no Bitcoin e aí eu quero fazer o seguinte, se o Bitcoin cair para 60 mil dólares, venda os Bitcoins. Então, note que se eu mandar uma ordem limite de vender Bitcoins a 60 mil dólares, ele vai vender na hora. E eu não quero vender naquela hora. Eu só quero vender se o Bitcoin cair. Ou seja, eu estou executando um stop loss. Eu vou limitar o meu prejuízo. Eu comprei por 61 mil dólares e eu não quero ter prejuízo se o Bitcoin cair mais 60 mil dólares. Então, eu coloco uma ordem do tipo stop, tá? Ou seja, stop pare meus prejuízos, stop loss. Um outro tipo de ordem é a ordem chamada stop gain.
o que é uma ordem stop gain. É o contrário, só que para realizar meus lucros. Eu posso falar, olha, se o Bitcoin chegar a 64 mil dólares, você pode vender o Bitcoin a 65, por exemplo, ou a 63. Mas é a mesma lógica, é uma ordem condicional que, se o mercado chegar num determinado preço, eu emito uma ordem de venda se eu tiver comprado. Esses são os 3 tipos mais comuns de ordem. Boleta de ordens é o lugar na exchange onde eu vou enviar minhas ordens ao mercado. Esse termo boleta vem da época que o pregão da bolsa era feito na mão. Antigamente, as negociações eram feitas com os operadores gritando e negociando entre si, certo? Alguém já deve ter visto alguma imagem de filme, aqueles filmes de bolsa dos anos 80, tipo Wall Street, onde havia o pregão ali, a negociação, e os operadores colocavam as ordens nas boletas escrito mesmo, boleta de papel. Então, a boleta é o local onde você escolhe a ordem que está enviando, vai colocar o preço, a quantidade e envia elas para o mercado. No processo de ordens a mercado, ele é similar. Contudo, como é que eu faço para mandar ordens a mercado? Eu vou clicar aqui, em Market Order, ou na sua tela talvez tenha ordem a mercado. Todas as corretoras são levemente diferentes, mas o processo é muito parecido. Você vai ver um livro de ofertas e você vai ver a boleta, que é onde você envia as ordens. Então aqui, vou colocar aqui em Market Orders ou ordens a mercado. E aqui o que acontece? Não vai aparecer mais a quantidade e o preço que eu quero enviar. Só vai aparecer somente aqui, quanto eu quero comprar. Então, imagine que eu queira comprar 50 dólares de Bitcoin. Eu vou colocar aqui, 50 dólares e eu vou simplesmente comprar ao preço de mercado, que aqui vai ser na faixa de 61.388 dólares. Por quê? Porque o preço de mercado é o preço mais barato que eu consigo encontrar alguém vendendo. Como o preço de venda já subiu um pouquinho, 61.400 dólares, eu vou aqui comprar. Eu estou aqui no mercado, estamos aqui vendo o livro de ofertas, certo? O preço que o mercado está vendendo e o preço que o mercado está comprando. E aqui, no meu canto direito, tem a boleta. É essa parte aqui que eu posso escolher se eu quero comprar ou se eu quero vender. O vender, geralmente, as corretoras vão para o vermelho. O comprar para o verde. Digamos que eu queira comprar Bitcoin agora, certo? Vou fazer uma compra de Bitcoin, tá? Aparece aqui em cima meu saldo disponível. Eu tenho 989 dólares na corretora. Isso aqui é tudo real, tá? Não tem nada em conta demo. E eu vou colocar aqui o preço que eu estou querendo comprar o Bitcoin. Vou colocar o preço aqui de 61.245 reais. E a quantia de 0,0001 bitcoins. A corretora me disse o total, se você quer comprar a 61.245 dólares e você quer comprar 0,01, você vai gastar aproximadamente 6 dólares. Tudo bem, eu quero fazer isso mesmo. Olha, o mercado subiu aqui um pouco, o Bitcoin já está a 61.230. Na verdade, o mercado caiu, tá? Minha ordem está 45, o mercado está volátil. Vou mandar essa ordem aqui. Mandei a ordem, certo? O mercado aqui está 61.290, já subiu. Subindo, caindo. Minha ordem ficou lá para baixo. Não vai ser executada agora, E aqui o mercado está movimentando, subindo, descendo, caindo.
Aqui nessa parte à esquerda, ó, vocês podem ver o gráfico do Bitcoin. Aqui está o gráfico mensal. Eu já vou explicar o que é isso em outro vídeo. Mas vamos lá que eu queira colocar o Bitcoin no tempo de 15 minutos. Vou mostrar aqui como o Bitcoin tem se comportado nos últimos 15 minutos, tá? Então, a gente pode ver aqui a oscilação do gráfico do Bitcoin no momento. O mercado está subindo, ó. A minha ordem está ficando para trás. E aí, ó, eu estou mostrando aqui ao vivo. Se o mercado continuar subindo, a minha ordem não vai ser executada. Se ele cair, ela vai ser sim executada, tá bom? Então, aqui eu enviei uma ordem de compra. Ah, se eu quiser enviar uma ordem de venda na boleta, o processo é análogo. Eu vou ter que ter alguma quantidade de bitcoins. Aqui nessa conta eu tenho uma pequena quantidade de bitcoins. E eu faria o mesmo processo. Coloco o preço que eu estou querendo vender, a quantidade aqui nessa caixinha da boleta, e clico em vender. Automaticamente a minha ordem vai para o livro de ofertas. Se o mercado for subindo até aquele preço, a ordem vai ser executada. A gente já viu aqui a interface da Binance, tá? Aqui o livro de ofertas, a gente já entendeu como é que funciona. Aqui a boleta para enviar ordens, os tipos de ordens. O outro elemento visual que mais chama a atenção aqui na interface é o gráfico de preços, certo? E quando a gente olha para esse gráfico, a gente vai ver que não é um gráfico como a gente vê na escola. É um gráfico no padrão Candlestick. É um padrão muito usado no mercado financeiro. A gente consegue ver aqui, primeira coisa, que esse formato de gráfico ele é formado pelo que a gente chama de candles, certo? Cada candles é uma caixinha dessa aqui que vocês estão vendo. Eu vou colocar aqui em tela cheia para ficar melhor. Certo? Só clicar aqui nesse botão, ó, aqui no canto, aqui reduz. Vou reduzir de novo para vocês verem. Reduziu, aqui aumenta. Então, aqui ó, o gráfico está em tela cheia. Eu coloquei aqui no tempo gráfico de 15 minutos. O que é que significa isso? Significa que cada caixinha dessa aqui, cada candle desse, representa o preço do Bitcoin nos últimos 15 minutos. Se o candle ele é verde, significa que o Bitcoin começou aqui e nos 15 minutos desse candle subiu. Se ele é vermelho, significa que o preço começou em cima e o preço caiu. Então, ó, se eu pegar aqui, olha, nesses 15 minutos o preço caiu. Nesse aqui caiu, caiu, subiu, 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 caiu. Sempre o verde indica um movimento de alta naquele candle, o vermelho indica um movimento de queda. Ah, e se eu quiser mudar o candle, por exemplo, para 1 hora? Cliquei aqui em cima em tempo gráfico, ó, mudei o tempo gráfico para 1 hora. E agora, cada candle desse aqui vai representar 1 hora do movimento de preço do Bitcoin. Olha que interessante aqui. Peguei aqui esse último candle, tá? Que representa uma queda aqui do Bitcoin. E se eu for abrir ele para o candle de 15 minutos, ele vai ser 4 candles, certo? Pode ser que quando eu for para 4 candles, alguns deles sejam verdes, ou seja, teve alta, mas alguns também vão ter que ser vermelhos, porque eu sei que no período total de 1 hora, a tendência foi de queda. Então, vou voltar aqui para 1 hora. Ó. Então, ó, pegando os últimos 4 candles de 15 minutos, certo? A gente teve aqui 2 de alta e 2 de queda. Eu posso utilizar aqui também outros tempos gráficos, certo? Posso colocar aqui, ó, 1 dia, 4 horas. Bom, aqui agora, novamente, ó, eu mudei o tempo gráfico para 3 minutos, ou seja, cada candle desse tem um espaço menor. E aí, naturalmente, se eu estiver operando o gráfico em espaços maiores, por exemplo, se eu estiver fazendo swing trade, é muito mais provável que eu queira operar com tempo gráfico maior, de, por exemplo, 1 dia,
2 dias, uma semana, e eu vou ter uma visão melhor do gráfico, como o mercado está se comportando num prazo mais longo. Então, por exemplo, eu coloquei no tempo gráfico aqui de um dia, eu estou vendo aqui ó, o preço do Bitcoin, por exemplo, estou vendo aqui quase um ano de preço do Bitcoin. Se você ver aqui embaixo, está pequenininho, isso está pegando aqui ó, o preço do Bitcoin na data 30 de setembro de 2020, certo? Então, está pegando um tempo gráfico bem maior, certo? Estou vendo aqui, ó, de setembro até hoje, são o quê? São mais 6 meses de movimento de mercado. O que, como a gente sabe, o Bitcoin subiu nesse período. Então, consigo ver aqui, ó, os dias que o mercado subiu, os dias que o mercado caiu, e claramente a gente está aqui seguindo uma tendência de alta. Se eu vou olhar para um gráfico, por exemplo, de 1 hora, mudei o tempo gráfico para 1 hora, note que eu não tenho, talvez, uma tendência de alta tão clara, tá? Teve sim uma alta, mas uma alta, uma queda, grandes correções aqui de 1 hora. Se eu pego um gráfico, um tempo gráfico menor, de 15 minutos, por exemplo, note que aqui eu não tenho nenhuma tendência, eu não consigo visualizar nenhuma tendência, uma tendência de lateralidade, talvez queda. Então, por isso que é importante que a gente entenda aí os tempos gráficos maiores, os tempos gráficos menores, para conseguir ver o todo. Uma coisa importante, certo? Os candles, eles também têm esses pavios, tá? Pavio para cima aqui e para baixo, certo? O que é que significa isso? Isso daqui é o maior preço que o Bitcoin foi negociado naquele intervalo de tempo, naquele período. Então, o que é que significa aqui? Ó? Eu estou pegando esse candle aqui específico, eu sei que o Bitcoin, ó, ele começou aqui, nesse candle, ele foi na abertura aqui, ó, 61.656. Quando o candle fechou, ou seja, os 15 minutos que representam o fechamento daquele tempo, foi aqui em cima, foi aqui cerca de 62.009, mas antes dele bater 62.009, ele chegou no maior preço aqui de 62.170 e o menor preço, vou colocar aqui o mouse aqui, o menor preço 61.434, tá? Então, isso foi a variação do Bitcoin no período. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro, certo? Peguei esse candle aqui, tá? O candle das 10h45. Então, é um candle vermelho. Um candle vermelho, o que é que significa? Certo? Mercado teve queda. Qual foi o preço de abertura? O preço de abertura, a parte superior do candle, 60.878 dólares. O fechamento foi 60.545. O menor preço atingido nesse período aí foi 60.230. E o maior preço ali, quase empatado ali com a abertura, 60.901 aproximadamente. E aí, pessoal, tá claro funcionamento e leitura de gráficos de candlestick, tá? Vamos fazer mais uma vez aqui então. Peguei esse candle aqui, certo? O mercado aqui do dia de 16 de abril, às 11h15, tá? Olha, exatamente às 11h15, o mercado estava em 60.912 dólares, tá? Em 11h30, o horário de fechamento do candle, tá? Por quê? Porque é um candle de 15 minutos. O mercado estava em 61.314. Em algum momento, que não é especificado, o mercado chegou a bater 61.477 entre as 11h15 e as 11h30. E o menor preço desse intervalo foi os 60.734 dólares, tá? Então, é um mecanismo super útil para a gente ter uma representação de preços com o máximo possível de informações.
quando você entra na Binance, tá? Você já pode ver aqui, tá? Essa é a tela inicial da corretora. Você pode mudar o idioma. O meu eu sempre deixo em inglês, mas estou mudando aqui para português para ficar mais fácil. Eu cliquei aqui em cima. Se a sua tiver em inglês, você já muda para português também, se você preferir. Se não, deixa em inglês. Então, mudei aqui para português, certo? E agora vamos ver os mercados disponíveis e a quantidade de pares para operar. Vou clicar aqui em mercados. Note que ele tem aqui, ó, mercados spot, tá? Quando você vê o nome mercado spot, significa também mercado à vista. E o que é o mercado à vista? É o que você está trocando, negociando ativos reais. Embora são moedas digitais, isso é considerado ativo real. Então, olha, eu entrei com real e estou comprando Bitcoin, estou comprando Ether, estou comprando Ripple. Isso é uma criptomoeda. Quando eu estou comprando diretamente a criptomoeda, eu estou negociando no mercado à vista ou no mercado spot, tá? Um outro mercado que aparece aqui, por exemplo, é o mercado futuro. E o que é o mercado futuro? No mercado futuro, eu estou negociando contratos. O mercado futuro é um mercado muito poderoso, mas é um mercado um pouco mais avançado. Vamos começar agora no mercado à vista, tá? Então, ó, voltando aqui para o mercado à vista, certo? Ou o mercado spot, como a corretora mostra aqui, ele está mostrando, ó, todos os pares de criptomoedas que são negociados, ó, contra BNB. O que é BNB? BNB é uma criptomoeda, chama-se Binance Coin. Então, ele está mostrando aqui, ó, a XRP contra BNB, Ripple contra BNB. Ou seja, é um mercado de negociação onde as pessoas estão trocando essa criptomoeda XRP pela moeda BNB, tá? Isso é um mercado. E quando eu entrar nesse mercado, eu vou ter o gráfico desse mercado, o livro de ofertas e a boleta para eu também poder operar, da mesma forma que a gente já viu no par Bitcoin USDT. Se eu quiser os mercados em Bitcoin, eu vou clicar aqui, ó, BTC Mercados. E aqui eu vou ter todos os pares de criptomoedas contra Bitcoin. Olha, Doge contra BTC, tá? Ou seja, Dogecoin versus Bitcoin. Um par onde as pessoas vão negociar uma criptomoeda contra outra, que olhem que interessante aqui, ó, está em alta de 90% hoje. Uma alta expressiva dessa criptomoeda. Ether contra Bitcoin, certo? XRP contra Bitcoin, tá? Altos mercado. O que é isso? São mercados de altcoins. O que é um altcoin? É uma criptomoeda que não é o Bitcoin. Então, ó, ele vai ter outros pares de criptomoedas que a moeda base, tá? A moeda base é a moeda que ela está sendo negociada contra, ela é alguma coisa que não é Bitcoin ou BNB, certo? E aqui, por exemplo, ele tem mercados Fiat. O que são os mercados Fiat? Sempre que houver o nome Fiat, significa a moeda fiduciária, tá? Dólar, real, euro. Aqui ele considera o USDT, que é uma moeda que vale $1, ele considera como uma moeda fiat, certo? A corretora considera isso. BUSD significa Binance USD. É uma moeda que também vale $1. Então, aqui, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, BTC, vou procurar aqui o par BTC USDT. Cliquei aqui nesse par e agora ele carregou o par BTC USDT, certo? E aqui eu já posso operar ele. Aqui também em cima a Binance tem um atalho onde eu posso mudar o par de forma aqui um pouco mais fácil aqui em cima, tá? Sem voltar para aquela tela principal. Mas é isso. Essa é a forma que eu acesso os mercados na Binance. Imagine que eu tenha comprado bitcoins agora e eu quero me proteger de uma queda, certo? Comprei bitcoins aqui a mercado a 61.400, $500 aproximadamente,
e eu quero colocar uma ordem do tipo stop. Quando eu clico aqui, ordens do tipo stop, então o primeiro item que eu vou preencher é qual é o meu stop, ou seja, isso daqui é o preço-alvo que minha ordem vai ser disparada, certo? Então o mercado está aproximadamente aqui, ó, $61.600, ó, está subindo. E eu vou colocar aqui o meu stop de $60.000, por exemplo, certo? Não se costuma colocar preço redondo, não, mas eu vou colocar aqui. Então, olha, se o Bitcoin chegar a $60.000, eu quero enviar ao mercado uma ordem de compra ou uma ordem de venda, na verdade, tá? Imagine que eu comprei Bitcoin e eu vou falar, olha, se eu comprei Bitcoin e se o mercado chegar nos $60.000, eu quero vender Bitcoin por $60.000, certo? Qual quantidade? 0,001 Bitcoins, que vai dar aproximadamente $60, tá? Então, o que é que eu estou falando aqui? Olha, eu não estou querendo vender o Bitcoin agora, mas se o mercado começar a cair e eu achar que ele vai cair mais, eu quero vender ele. Por quê? Para me proteger de prejuízo. Então, isso é ordem do tipo stop e eu só vou aqui, ó, em vender BTC. A corretora abre aqui para mim, ó, uma caixinha de confirmação, confirmando, olha, você realmente quer vender uma ordem do tipo stop. Se o Bitcoin chegar no preço de $60.000, você vai colocar uma ordem de vender Bitcoin a $60.000 na quantidade de 001, tá? Então, vou aqui confirmar, ó. Confirmei. E olhem que ela aparece aqui, ó, como ordens abertas, tá? É uma ordem que ainda vai entrar no livro de ofertas, mas já foi enviada para a corretora uma ordem do tipo stop, tá? E é uma ordem muito importante para a gente proteger patrimônio. Se o mercado começa a cair, a gente não sabe até onde o mercado vai. O Bitcoin pode cair para 60, 50, 40, 10, $3.000, como já foi. Embora a tendência possa ser de alta, o stop é uma ferramenta que pode ser usada para a proteção num mercado muito volátil.